Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Explicando a Profecia. E o tema de hoje é o número 7 na Bíblia. O tema número 7 da série. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para explicar essa verdade, a verdade da tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Começando com Tiago capítulo 1, verso 5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-ás dada. Exatamente, se você pedir sabedoria para ajudar as pessoas, para compreender e para ajudar, fazer o bem, Deus dá para você. Você ter sabedoria, saber falar com as pessoas, mas para a maldade não. Em Mateus capítulo 24, verso 33, igualmente quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Exatamente, as profecias. As profecias indicam a segunda vinda de Jesus. O que ele falou em Mateus capítulo 24? Todo o capítulo é sinais da vinda dele. Eu classifico Mateus 24 como a profecia dentro do Evangelho. A profecia está dentro do Evangelho. Esse capítulo 24 de Mateus. Aí haverá sinais aonde? No sol, né? Quando Jesus mesmo falou que haverá sinais no sol, na lua, as estrelas. Aí você pega aí muita gente pega o passado, que teve essas coisas, né? A queda das estrelas, lá no século XIX, que foi, não como se diz, fiquem preocupados com o passado, e sim com o futuro. O futuro que eu estou pregando aqui, que fica confundindo com as coisas que aconteceu no passado. Que lá foi um chamado, que era para o começo do juízo dos mortos. É a mesma coisa que vai acontecer no sexto selo, que quando se impor o decreto dominical, eles vão, o sexto selo vai abrir. Por isso que vai acontecer relâmpagos, vai acontecer terremotos, queda das estrelas, a lua, o sol se escurecendo como sangue. Então, quer dizer, o que Jesus falou aqui sobre os sinais de sua segunda vinda não tem nada a ver com o passado, e sim com o presente. Haverá guerras,
haverá guerras, rumores de guerras. E você está vendo aí, ó, é Rússia contra a Ucrânia, Hamas contra Israel, aí veio o Irã contra Israel, aí os Estados Unidos guerreou contra Irã. Então, quer dizer que o que Jesus falou há quase 2000 anos atrás está acontecendo. Os discípulos perguntaram para Jesus, quais são os sinais de sua volta? E ele falou, pestes, guerras, rumores de guerras, há sinais no sol, na lua, nas estrelas. Estamos no tempo do fim. Tudo isso que Jesus falou está acontecendo. Mas ele falou, ainda não é o fim, mais coisas têm que acontecer. Não se esmoreçam. Aí no sol, aí as pessoas estão seguindo a sua vida, estão se cuidando, mas ainda há tempo de paz, como se diz. Há tempo de não estar tendo a tribulação, mas, como se diz, vai chegar o tempo que todos vão passar pela tribulação. Aí está os analistas, né, pesquisando o território celeste, né, lá no céu, né, para ver como está o clima, né, ficam pesquisando. Aí está, como Jesus falou, virei como um relâmpago, né, que vai do Oriente ao Ocidente, e que o relâmpago, quando ele age por todo lugar. E Jesus deu referência a isso, que todo mundo vê o relâmpago e que todo mundo vai ver a segunda vinda de Cristo. Todos verão, todos os olhos verão. Em Lucas, capítulo 21, verso 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Não se esmoreçam, povo de Deus. Não fique preocupado. Nossa, o Apocalipse está acontecendo e eu já não gostava do Apocalipse. Irmãos e irmãs, Apocalipse não é para ficar com medo. Quem tem que ter medo são os ímpios, aqueles que aceitarem o selo da besta, aqueles que não andam com Deus, que fica dando valor às coisas mundanas. Eles têm que temer. Agora, você que anda com Deus, você que ora incessantemente e sente que Deus está com você, não se esmoreçam. Não tenha medo do Apocalipse. Apocalipse é a nossa redenção maravilhosa. Ali está escrita a nossa redenção, principalmente em Apocalipse 21 e 22. A redenção dos salvos. Mas as pessoas hoje têm medo do Apocalipse. Só de falar do Apocalipse as pessoas já tremem de medo. Mas não tenham. É a nossa esperança. Em Lucas capítulo 21, versos 29 a 31, e disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas,
Sabei que o reino de Deus está perto. Exatamente. É o que eu falei. Jesus deixou sinais e também deixou uma parábola falando que tudo isso que estará que isso vai acontecer, que já está perto à sua volta. É só se atentar à profecia. É só estudar a Bíblia Sagrada, que você vai ver que estamos já no caminho que leva à segunda vinda de Cristo. E falta muito pouco para isso acontecer. Falta muito pouco de as coisas que, mesmo que Ellen G. White fala, que os eventos serão rápidos. Então, estamos combinando já nessa estrada, que vai começar a acontecer essas coisas. Em Daniel capítulo 12, verso 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Quando é o fim do tempo? Quando que, se você estuda as profecias, quando é o fim do tempo? 1798. A Bíblia foi aberta, foi aplicada, o estudo, em 1798, porque por 1260 anos ficou presa. Algumas pessoas tiveram acesso apenas naquele tempo, no tempo escuro, e ficou trancada por 12 séculos. 12 séculos e as pessoas estão proibidas de ler a Bíblia Sagrada, de estudar, de praticar. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana trancou a Bíblia Sagrada. E você vê hoje que as igrejas não seguem a Bíblia. Para você ver mesmo em missas, não é o uso da Bíblia não é praticado. Então, quer dizer, trancou a Bíblia e vai voltar a trancar de novo no tempo final, agora na última tribulação, por 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, literais, não mais proféticos, e sim literais, porque eles vão trancar a Bíblia Sagrada de novo, e por isso que vai ter a última pregação do Evangelho, as 3 mensagens angélicas. Aí continua o texto, e muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Exatamente, depois de 1798, as sociedades bíblicas liberaram a Bíblia Sagrada, muitas pessoas começaram a estudar e a ciência se multiplicou. E a ciência do conhecimento. Aí esse texto é a última pregação da Terra, como relatei agora, dos 144 mil, pregando as 3 mensagens angélicas, que está ligada hoje, está em vigor nos 3 cavaleiros do Apocalipse, no primeiro, no segundo e no terceiro, no cavalo branco, no cavalo vermelho, do cavaleiro branco, do cavaleiro vermelho e do cavaleiro preto. As 3 mensagens angélicas. E no quarto cavalo, que é as igrejas pagãs, que é a igreja lá que adora Buda, vaca, como tinha os pagãos adoravam divindades falsas, está no Cavaleiro da Morte. E o cavalo branco é a igreja remanescente,
O cavaleiro vermelho é a igreja protestante evangélica, que sangrou a palavra de Deus, que não está pregando o que é a verdade. O cavaleiro preto é a igreja católica, que não mexe nem no vinho e nem no azeite, porque tem pessoas sinceras ali, né? Mesmo que mudou os mandamentos, tirou o segundo e o quarto, eles não podem, como se diz, mexer com as pessoas que estão dentro da denominação. Que tem pessoas sinceras ali. E por isso que um momento ou outro, o cara vai encontrar a verdade. Em Mateus capítulo 24, verso 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Quer dizer, a última mensagem aos 144 mil virão para pregar o último evangelho da terra. As 3 mensagens angélicas. Aí, quem aceitar esta pregação, ganhará o selo de Deus. Quem não aceitar, vai ter o selo da besta. É o último teste. Não tem para onde correr. Não pode ficar em cima do muro. Temos que aceitar o selo de Deus. Em Lucas capítulo 12, versos 54 a 56. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem a chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? Exatamente. O que Jesus está dizendo aqui é exatamente os dias de hoje. Lá, há 2000 anos atrás, as pessoas tinham a Bíblia para estudar, principalmente o Antigo Testamento. Mas agora, todos nós temos o Antigo e o Novo Testamento para estudar. E saber principalmente as profecias que estão aos nossos olhos. Está a nossa casa. Pega a Bíblia e estuda as profecias, para vocês verem os acontecimentos que procederão à segunda vinda de Cristo. Hoje o mundo está preocupado. Lá vem... Olha lá, que eu estou vendo a nuvem lá, que ela vai chover. Eu estou vendo que não vai chover, hoje não vai chover. Que vai dar um relâmpago. Vai dar não sei o quê. E não se preocupa com os sinais que estão escritos na Bíblia. Não se preocupa com as profecias que vão acontecer. Fica se preocupando com coisas vãs. Aí vou falar um pouco sobre o número 7, a sequência do número 7 na Bíblia. Na internet o texto fala: uma janela sobre o mundo bíblico. Aí a pergunta: quantas vezes há o número 7 em toda a Bíblia? Aí o site relata: pesquisa pelo número 7 na Bíblia. Na Almeida Corrigida e Revisada Fiel, foram encontrados 375 versículos. Sabendo que o número 7 é um número muito especial na Bíblia, tem o significado de totalidade. Une o céu e a terra. O céu seria o 3, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E a terra os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. O evangelista João utilizou o número 7 inúmeras vezes. O
O Apocalipse está povoado de citações significativas com o número 7. Coloco para ilustrar alguns versículos com o número 7. O número 7 na Bíblia já começa em Gênesis, que Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º descansou. No 7º não fez nada. Já começou aí o ciclo de 7. E principalmente o 7º dia, que foi guardado, que hoje, como no dia de hoje, o sábado, tem que ser guardado, já desde ontem à noite, sexta-feira ao pôr do sol, ao sábado ao pôr do sol. É o dia para ser guardado, o sábado. É o 7, é o número 7 da Bíblia. Depois começou com a criação. Depois, no Antigo Testamento, a Josué, quando queria conquistar Jericó, Deus conversou com Josué e falou para ele que para ele e os soldados dar a volta por 7 vezes, por 7 dias, né? E no último dia, no 7º dia, cara, que Israel ia vencer Jericó mesmo, que ia batalhar contra Jericó, eles rodaram 7 vezes em volta do império. Teve também os 7 mergulhos de Naamã, quando estava com lepra. Ele mergulhou 7 vezes. O profeta Eliseu falou para ele: mergulhai 7 vezes no rio Jordão. E ele mergulhou. Então, quer dizer, tem sequências de 7 no Antigo Testamento e no Novo Testamento, principalmente no Apocalipse. 7 igrejas, 7 selos. Aí fala já, ó, começa o Apocalipse falando dos primeiros 7. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Quer dizer, 7 anjos para 7 igrejas. Aí está. Os 6.000 anos. E o 7º mil ano é lá no céu. É o momento que os salvos passarão com Cristo lá no céu por 1000 anos. É o 7º milênio. De Adão e Eva até Abraão, 2000 anos. De Abraão até Jesus, mais 2000 anos. No total de 4000 anos. Agora não sei se de Abraão até Jesus é no seu nascimento, que forma 4000 anos, ou é no seu batismo, no ano 27, ou é no ano 31, que ele morreu e ressuscitou. Muitos dizem que é em sua morte, e depois ressurreição, que começa a contar os 4000 anos, que começa a contar também, que fecha os 4000 anos e começa a contar os 2000 anos, até a sua segunda vinda. Se isso for realmente verdade, então estamos a pouco dos 6.000 anos. Falta poucos anos para completar. Agora, se for do seu nascimento, estamos vivendo com anos emprestados. Mas eu não acredito nisso. O tempo de Deus é exato, não tem essa de anos emprestados. Então,
eu fico entre o ano 27 do seu batismo ou no ano 31 da sua morte e ressurreição. Então, eu calculo que está completando ainda os 6.000 anos, ainda não completou. Por ser exato o tempo de Cristo, eu calculo que estamos no ano 5.900 e alguma coisa. E os 1.000 anos lá no céu, que será o tempo de comprovação. Em Êxodo, capítulo 20, verso 11. Porque os 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Quer dizer, você pega esse texto e vai lá para Gênesis, que ele descansou nesse dia. Mas Deus cansa? Não cansa. É uma representação que ele deixou como exemplo de que você deve guardar o 7º dia, o sábado do Senhor. E se eu falar para vocês que Jesus não precisaria batizar, porque ele é Deus, ele batizou para deixar exemplo de como a gente tem que se batizar e batizar todo dia, não só batizar nas águas, e sim batizar em oração, batizar de você aceitar Jesus em sua vida todos os dias de sua vida. É assim que é o batismo do Espírito Santo em você. Ele te abençoa, ele fica com você. Em Provérbios, capítulo 6, versos 16 a 19, estas coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Exatamente. Principalmente a vocês que vivem mentindo, vivem com pensamentos de maldade com as pessoas. Aqueles pés que se apressam a correr para fazer maldade com outras pessoas. Quer dizer, o texto é bem claro que Deus abomina. É a mesma coisa, adoração de imagens. Se Deus falou, não adorarás imagens de escultura, devemos obedecer. Hoje o que eu vejo um mundo pouco se lixando para a Bíblia. Hoje eu vejo isso. A verdadeira Sodoma e Gomorra, que não quer nem saber de profetas, não quer saber de espírito de profecia, não quer saber de nada. Deixa a Bíblia de lado e quer saber só de coisas mundanas. Em Levítico, capítulo 26, verso 18, e se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Quer dizer, o número 7, que é de Deus, que é a santificação. E aí, ali falou e continua, e se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trai-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Levítico capítulo 26, verso 21. Exatamente. Ah, mas isso era para o tempo lá dos israelitas. Não, é para o tempo de hoje. É para o tempo de hoje que isso também é relatado.
você que anda longe de Cristo e não quiser ouvir mais Deus, se preparem que que você não vai que você não vai se salvar. Então, para você se salvar, você tem que vir para Cristo. Cuidado, que a ira de Deus, ele é justiça. Ele é amor, mas também é justiça. 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Exatamente. Que as profecias indicam isso. É só vocês estudarem as profecias, vocês vão ver que, que Deus já deixou profecias que vão acontecer para agora, no futuro. Isso há 2000 anos atrás. Em Salmos capítulo 90, verso 4, porque 1000 anos são os teus olhos como um dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Aí está explicado. De Adão até Abraão, 2000 anos. De Abraão a Jesus, mais 2000 anos. E de Jesus até a sua segunda vinda, mais 2000 anos, 6000 anos. E 1000 anos lá no céu, o 7º milênio. Aí está. Muitos jornais, filmes que foram relatados sobre o fim do mundo. Principalmente aqueles que falaram que quando chegou o ano 2000, já começou, já estamos já no momento final, no fim do mundo. Ah, que 2012 vai acabar o mundo. Aí está o filme, 2012, que relatou o fim do mundo. Eles pegaram a tabuleta, né, do calendário maia, que falavam sobre 2012, mas também é um calendário falso. Uma representação falsa. Não tem nada a ver. Ainda não aconteceu as coisas ainda, que está no Apocalipse. Muita coisa já aconteceu, mas ainda muitas coisas não aconteceram. E Jesus falou, e se naqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus capítulo 24, verso 22. Jesus abreviou a tribulação. Aquela tribulação que teve na Idade Média, por 1260 anos, 12 séculos, 3 anos e meios proféticos, foram perseguições, mortes. E essa perseguição que vai ter no tempo futuro, agora no futuro, são de 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias. Quer dizer, só 3 anos e meio de perseguição. Será um momento rápido. Se fosse de novo os 1260 anos, nós estaremos perdidos. Segunda Pedro capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Segunda Pedro capítulo 3, verso 9. Aí o texto do grande conflito na página 370 relata: conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e é isto nos é exigido saber. Exatamente como eu relatei. Temos que estudar profundamente para saber quando virá, que sinais vão acontecer em sua vinda. Isso é promessa, povo de Deus. Isso é... Você não quer que Jesus volte?
Não quer morar lá no céu com Cristo? Eu quero. E vocês? É esperança. Ah, mas vai acontecer a tribulação, vou passar pela tribulação, vai ser aquele... Passe. Os anjos vão estar te protegendo. Os anjos de Deus vão estar te protegendo. Não se esmoreçam. Todos nós vamos passar pela tribulação, todos vão passar. Ninguém vai escapar vai escapar de não passar pela tribulação. Todos vão passar. Não se esmoreçam. Aí mais relatado a linha do tempo, a era dos patriarcas, que foi de Adão até Abraão. Passou Noé, passou Jó, né? Abraão. Aí veio a era dos judeus, que foi de Abraão até Moisés, né? De Abraão, de Moisés até Jesus. E teve a era da igreja, que foi as 7 igrejas do Apocalipse, que começou ali no ano 31 e foi até 1844 e ainda está em vigor. Aí vem um chamado de Deus que falou para Adão: de toda árvore você poderá comer. Está vendo a árvore aqui no jardim? Todas essas árvores você poderá comer o fruto delas. Mas daquela lá, que está no final, que está ali bela, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E do dia que dela comerdes, certamente você morrerá. Certamente morrereis. Deixou bem claro para Adão para não comer daquela árvore. Tinha um corredor inteiro para ele comer de toda a árvore. Mas daquela lá do fundo, que é do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer, porque do dia que dele comerdes, certamente morrerá. Deixou bem claro isso para ele. Aí eu vou falar o que aconteceu depois. Em Mateus 16, 28, em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Exatamente, todos vão ver. Só dando uma parada aqui. Então, o que aconteceu? Eva passeando pelo Eva passeando pelo jardim, encontrou a serpente, que era Satanás, e falou para ela que podia comer daquela árvore, que não ia acontecer nada. Ela falou: a gente não pode comer daquela árvore. Não, não, filha, você poderá comer, que certamente você não morrerá. Se Deus falou que certamente morrereis, e Satanás depois fala, certamente você não morrerá, é espiritismo, irmãos. É espiritismo. E muitas pessoas falam: mas Guilherme, o que tem a ver esse episódio com o espiritismo? Vejam, o que acontece no espiritismo? Imortalidade da alma. Que eles relatam que os mortos voltam para conversar com os parentes. E em Eclesiastes fala que os mortos não sabem de nada, que nossa alma é mortal. E é relatado no Espiritismo a imortalidade. Se Deus fala na Bíblia que a gente somos mortais,
eles relatam que a gente é imortal. Então, quer dizer, se Deus falou, você morrerá se você comer daquela árvore, e Satanás fala, você pode comer que não morrerás, é espiritismo. Não começou no século XIX com as irmãs Fox. Começou ali, no Jardim do Éden. O texto começa: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Aí está, o monte que Jesus subiu com os discípulos. Aí continua, e transfigurou-se com ele diante deles, e o rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Essa palavra escutai-o, hoje é para todos. Tem que ser relatado para todos, que para escutar a palavra de Deus. Muitos não estão ouvindo, precisam voltar a praticar. E continua. E os discípulos ouviram isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Mateus capítulo 17, versos 1 a 8. Quer dizer, muitos falam, eu vou fazer uma pregação sobre isso daí, a transfiguração de Jesus. Mas vou explicar esse texto aqui. Por que apareceram Moisés e Elias? Figuras do Antigo Testamento. Muitos não sabem sobre isso. Mas apareceram lá para Jesus e por que então? Por que eles apareceram para Jesus? Moisés morreu e foi levado aos céus e hoje está morando com o Senhor. Ele ressuscitou. Elias foi levado com vida, como Enoque também. Elias não passou pela morte, e sim foi levado ao céu para morar com Deus. Hoje está Elias, Moisés e Enoque morando com o Senhor. Mas por que então eles apareceram? Porque Moisés morreu e ressuscitou. O que vai acontecer é a representação que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Que os mortos vão ressuscitar, aqueles que morreram salvos, acreditando em Cristo, vão ressuscitar. E Elias, que foi levado vivo para o céu, vai ser a representação dos vivos que serão salvos, que não passarão pela morte. Por isso é a representação, Elias e Moisés. Aí está a figura de Moisés, Cristo e Elias, que um representa a ressurreição dos mortos e o outro representa a salvação dos vivos, que vai ser levado ao céu para morar com Cristo. E subindo Moisés ao monte, e a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou Moisés no meio da nuvem. Aí mais uma representação de 7. E ao parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. E aos olhos dos filhos de Israel, e Moisés entrou no meio da nuvem,
depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo capítulo 24, versos 15 a 18. Tem também na Bíblia essa expressão 40 dias, né, e 40 noites. Teve com Noé, quando estava na arca, Deus falou para Noé: você vai navegar 40 dias e 40 noites. Quer dizer, 40 na Bíblia representa o jubileu. É a sequência de jubileus. Vou fazer também sobre esse tema. É o próximo tema, jubileu. Em Êxodo capítulo 21, verso 2: se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Quer dizer, mais uma sequência de 7. Continua, também 6 anos semearás tua terra e recolherás os seus frutos, mas ao 7º a dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Êxodo capítulo 23, versos 10 a 11. Aí continua a sequência. E toda a terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas ações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Jeremias capítulo 25, versos 11 a 12. Quer dizer, você oprimiu o meu povo e eu deixei, né? Que a nação de Judá estava se adorando a falsos deuses, estava se idolatrando, em idolatria. Então, Jesus entrou no coração de Nabucodonosor, né? Deus entrou no coração de Nabucodonosor e o fez invadir Israel, né? Ele incitou ao rei pagão invadir Jerusalém e tomar as pessoas por cativos. Mas você levou as pessoas como cativos, mas também sofrerá opressão. Esse reino pagão que dá créditos à idolatria. Em Daniel capítulo 9, verso 2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Segunda Crônicas, capítulo 36, verso 1, para que se cumprissem a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias de assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Em Judas capítulo 1, versos 14 e 15, e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, e para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Exatamente. Aí está. O início, né? O ano mundi, o ano zero, Adão viveu 930 anos. Depois veio Sete, filho de Adão e Eva. Ele nasceu no ano 130 e viveu no ano até 1042. Viveu 912 anos. Enos, que foi o terceiro, nasceu em 235 e viveu até o ano 1140. Viveu 905 anos. O quarto foi Cainã, que nasceu no ano 325 e morreu no ano 1235. Viveu 910 anos. O quinto foi Malalel, que nasceu no ano 395 e
e morreu no ano 1290. Viveu 895 anos. O sexto foi Jared. Toda a sequência que eu estou falando é filho. Sete é filho de Adão. Depois Enos é filho de Sete. Enos é pai de Cainã. Cainã é pai de Malaléu. E Malaléu é de Jared. E Jared nasceu no ano 460 e morreu no ano 1422. Viveu 962 anos. E Enoque, o sétimo depois de Adão, nasceu no ano 622 e morreu no ano... morreu não, né? Ficou aqui na Terra até 987. Foi levado vivo para Deus, morar com Deus. Deus o resgatou. Em Gênesis capítulo 5, verso 24, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Em Jó capítulo 5, verso 19, em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? As igrejas de hoje, aquelas igrejas evangélicas que fica todo culto fica expulsando demônios. Pensa que está fazendo maravilhas. E não é. Aí Jesus fala, nunca vos conheci. Quer dizer, tomem cuidado para esta prática. Peguem a Bíblia e ensina profecias, ensina evangelho para as pessoas. Não ficar expulsando demônios, não ficar dando showzinho ali de teatro. Isso está em Mateus capítulo 7, versos 22 a 23. No livro Desejado de Todas as Nações, página 18. Mas como as estrelas do vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. Exatamente. É reto, é para frente. Abacuque capítulo 2, verso 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Abacuque capítulo 2, verso 3. Em Hebreus capítulo 10, verso 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Segunda Pedro capítulo 3, versos 3 a 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Esse texto é o que acontecia lá com Noé. Imagina, o mundo está tão maravilhoso que vai vir no dilúvio e vai destruir tudo isso? Deixa disso, é mentira, é um falso profeta, você está dizendo mentiras. E o que aconteceu? Entraram na arca e veio o dilúvio. O povo não acreditou, riu de Noé, escarneceu Noé, mas Noé com a sua família entrou na arca e eles morreram no dilúvio. Varreu aquela nação de ímpios. E também aconteceu em Sodoma e Gomorra. Ah, imagina, que ela vai destruir isso daqui, que ela vai não sei o quê. Olha que reino maravilhoso, que não vai acontecer nada. O que aconteceu? Deus castigou Sodoma e Gomorra. E o que acontece hoje? Estamos vivendo em Sodoma e Gomorra espiritual. As pessoas não estão nem aí.
Ah, onde vai acontecer? Pessoas já riram na minha cara quando eu prego a profecia. É como se diz, rir na minha cara. Mas eu continuo pregando, continuo afirmando que é verdade. Não esmoreço, não deixo de pregar. Que as profecias vão se alentar, vão acontecer. As pessoas riem da minha cara. Então, quer dizer, eles perguntam, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quer dizer, ficam tirando sarro. Em Romanos capítulo 13, verso 11, e isto digo, conhecendo o tempo que já é a hora de despertarmos do sopro, do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Exatamente. Vamos orar para fortalecer a nossa fé, povo de Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado por estes minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades que todas as pessoas devem conhecer. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!